Então, hoje eu estou com mais um aluno aqui nessa série da aromaterapia em sala de aula. O pensamento que eu desenvolvi e foi utilizado com o primeiro ano. Estou com o Gabriel aqui que vai contar para a gente algumas situações em que aconteceram com essa atividade, né? O nome dele não é esse, foi modificado, mas ele vai contar para a gente. Então, Gabriel, como que você se sentiu na atividade com o perfume terapêutico realizado em sala de aula? De certa forma, o cheiro me acalmou e eu senti como se tudo que tivesse preso dentro de mim, tipo, apareceu na hora, assim, em forma de pensamento. Tipo, que tinha coisa passada, medo do futuro e coisa do tipo. Até coisa que eu vivencio no presente. Então, E isso foi bom ou ruim para você? não, foi bom. É. Foi de forma boa. E o que assim mais despertou? Você falou que teve muitas situações, né? Tipo, parecia que vinha lembranças de coisas que eu ainda quero que aconteça, de sonhos. E ao mesmo tempo traumas passados, eu diria, tipo, familiares e coisas do tipo, veio tudo na mente na hora. E você se sentiria confortável em falar que tipo de traumas foi esse? O que assim, porque tu falou que teve veio no pensamento, mas que o corpo também relaxou, né? Uhum. Eu acho que a maioria foi familiar em si, tipo, coisa que minha mãe fazia quando eu era pequena, ainda faz até hoje, daí eu me sinto meio... Eu vivo com ela, daí é meio difícil de controlar, então... Muitas coisas que eu vivenciei, que eu tenho medo que aconteça, e muita coisa, envolvendo pai e mãe. Tipo, o término dos dois também, coisa que afetou, e Na até tua hoje eu ainda... infância. E com qual era a tua idade quando Eu tinha aconteceu uns... isso? Pô, acho que eu tinha uns 5 anos. 5 anos, mais ou menos. E veio tudo à mente no É, momento em que a gente começou não a... exatamente da separação, mas sim do que gerou em mim por viver com a mãe. Tipo, daí o que ela falava, as coisas que ela fazia, que eu não me sentia confortável ouvindo e coisa do tipo. algum sentimento de culpa, por Veio exemplo. tudo à tona. Tipo, coisas que ela falava, como se eu fosse sempre o culpado, mesmo ela errando, eu era o culpado sempre. E veio, tipo, tudo na mente, o porquê que eu me sentia culpado por coisa que ela falava. E foi uma forma, como você falou, de quando a gente começou a desenvolver essa atividade, você sentiu o cheiro depois, né, que a gente fez a atividade antes, como se isso saísse de você, Sim, basicamente você se é, sentiu mais leve? sim, bem mais leve, me senti mais confortável, eu diria. Tipo, o cheiro me acalmou e ao mesmo tempo eu senti como se tudo que tivesse preso, a culpa e tudo, saísse pra fora, desabafasse E aquilo. ela voltou depois que Não, terminou? eu me senti mais aliviado, porque no fundo eu sabia que eu não era o culpado de tudo que aconteceu. E daí foi isso. Ai, que Daí bom. eu acabei chorando no meio porque eu acho que, tipo, foi uma forma de desabafo do meu cérebro. O choro é uma parte terapêutica também, né? É Hum, como é a água que está envolvida, a água ela serve para limpar. hum, Então, o choro, quando é esse choro assim que, poxa, estava travado, eu consegui extravasar isso, é hum, uma limpeza que a gente tem por dentro. hum. Eu vou refazer a pergunta porque eu não me lembro da resposta agora. Depois, quando terminou a atividade, voltou esse sentimento de culpa ou você conseguiu se... Não, eu consegui me acalmar mais. Às vezes vinha quando minha mãe fazia a mesma coisa, tipo, às vezes vem porque ela bota a culpa em mim por tal coisa, isso e aquilo, mas depois eu paro, penso naquilo e penso por que que ela tá fazendo aquilo e por que que eu me sinto culpado sem necessidade. E aí foi essa mudança de atitude foi depois da Foi atividade? depois da atividade. Olha, que Eu, coisa é, isso. eu parei pra pensar mais naquele momento, tipo, por quê? E daí eu comecei a pensar mais depois daquilo, o Imagina, isso motivo. acontece, você falou, né, dos teus 5 anos para cá, e quantos anos você tem hoje? Eu tenho 15. 10 anos acontecendo e uma atividade mudou tudo É. isso. Tá. E teve mais alguma outra coisa que você. Depois você até se interessou pelo perfume, né? Sim. Para ter a continuidade É, desse tratamento em casa. Algo mais que você gostaria de relatar sobre a atividade, sobre você, sobre a tua mudança de percepção? eu acho que a única coisa diferente mesmo, não é muito a ver, mas é mais, tipo, coisa emocional, coisa que eu queria. Tipo, tem a pessoa que eu mais amo, que eu amo mesmo, sabe? Eu imaginei, tipo, cenas, eu e ela, como se fosse, se a vida fosse boa, entre muitas aspas. Tipo, como se conflito, um monte de coisa não existisse. Tipo, coisa diferente do que minha mãe e meu pai vivenciaram, só que eu e a pessoa. Fazer diferente, É, né? como se eu precisasse fazer diferente, precisasse entender o lado dela, isso e aquilo. Já que você é um menino que pensa muito nesse sentido, tudo é aprendizado, né? Eu falo, e você já escutou em sala de aula, que todo mundo serve para alguma coisa, inclusive para ser mau exemplo, no sentido de
poxa, eu não gosto desse comportamento, dessa forma de falar, desse tom que se fala, então eu vou fazer diferente. Vai ser um exemplo, Foi esse pensamento. né? E é isso que a gente tem que cultivar, porque senão quando a gente não externaliza por meio de um choro, de uma atividade, de um tempo para pensar, a gente internaliza. E aí esse sentimento pode gerar problemas de saúde, começar o ciclo da doença e até um câncer. Por quê? Câncer é uma célulazinha podre que contamina todo mundo. E como que ela apodrece? Muitas vezes, e isso a ciência comprova, pela parte emocional que a gente vai retendo dentro da gente, né? Fiquei feliz, assim, pelo teu relato, por esse alívio, né, que você sentiu. Chorar não vai te fazer menos homem, né, menos menino, menos, não tem nada a ver. É o mecanismo que a gente funciona. E na aula de geografia a gente fala muito de mecanismo, né? De ciclos naturais que a gente precisa corresponder, agir em harmonia com o corpo. Alguma consideração a mais que você gostaria de fazer? Ou algo a mais que gostaria de contar? Eu só gostei muito da atividade, tipo, eu me senti bem e gostaria de fazer de novo, tipo... Eu pretendo. Eu gostei muito. E acho bem interessante também, tipo, teve muita gente que falou que pensou em muita coisa ao mesmo tempo que eu conversei na sala. Eles falaram que se sentiram bem mais aliviado depois, tipo, muito pensamento ao mesmo tempo, tipo, só que de um jeito mais calmo e tranquilo. E eu achei isso muito bom. Pois é, e você lembra do nome do perfume que eu apresentei para vocês? Qual era o nome do perfume? Pensamento? Pensamento. E olha que você acabou de relatar, né? Muitos pensamentos vieram à tona, só que pensamentos mais tranquilos. Isso. De uma forma mais que não te deixe muito pressionado. Que não seja... o pensamento, ele tá muito perto da pressão, né? Isso. Porque quando ele aprisiona a gente, é complicado a gente sair desse ciclo, né? Claro que dentro da minha proposta, o ideal é fazer uma vez por semana essa parada para conectar a respiração, né? A respiração, ela é um mecanismo automático, digamos assim, mecânico, só que ela precisa ser trazida para o consciente também, para oxigenar nossas células, enfim. Então é a minha proposta, mas como a gente só tem aí 2, 3 períodos no nosso caso por semana, e vamos fazer, né, criar um tempo, atividades para a gente conseguir pensar de forma mais regular, assim, profundamente. Então tá bom, Gabriel. Obrigada pela tua entrevista aqui e eu faço votos de sucesso. E tranquilidade, paz e harmonia. Muito obrigado. Nada.